Oi, eu sou o Camilo Rocha. E eu sou o Guilherme Falcão. E esse é o Escuta, o podcast de música do Nexo. A cada programa a gente se aprofunda em um assunto musical. Pode ser um artista, um movimento, um período da história. Além do tema principal, cada episódio vem com 2 dicas musicais. Uma nossa e outra de um convidado. E nesse programa a gente vai falar de pós-punk. Mas exatamente o que seria isso, querido ouvinte? Camilo, eu tô até meio nervoso porque é um dos meus assuntos favoritos. O que eu costumo dizer é que o pós-punk é o dia seguinte do ano de 1977. Esse foi o ano em que se diz que o punk estourou. Foi quando tivemos lançamentos como o primeiro álbum dos Ramones ou o Nevermind the Bollocks dos Sex Pistols, que trazia a clássica God Save the Queen. Esse ano, 77, viu uma explosão de bandas de guitarra, baixo, bateria e vocal, fazendo canções simples com poucos acordes. De certa maneira, eles estavam resistindo à estética melódica e hiperbólica do rock progressivo, do heavy metal e do que hoje a gente chama de classic rock, né, das bandas como Led Zeppelin e o Deep Purple. Daí vem o ano de 78 e começa o pós-punk. Eu acho que dá pra gente falar que o pós-punk não é exatamente um gênero, né? Talvez seja mais preciso falar que se trata de uma fase, né, Falcão? Bom, no contexto do rock e do pop, esse termo é usado para abranger uma série de bandas que surgiu depois da explosão do punk britânico e que devem sua existência e abordagem musical a ele. Ou seja, só existe pós-punk porque existiu punk. Camilo, e esses artistas tomaram como inspiração, digamos, ideológica, a iconoclastia e a ruptura propostas pela onda punk. O senso de urgência, a ideia do do it yourself, né, o faça você mesmo, em que qualquer um podia montar uma banda sem precisar de grande estrutura de uma gravadora. Vamos lembrar que os anos 70 foram o auge da cultura do rock, né? Das vendas milionárias de discos de vinil. Só que o pós-punk pegou as ideias do punk 77 e usou elas a serviço de uma amplitude musical e estética, que incluía muitas referências às vanguardas artísticas, né, à literatura e um olhar político que era menos niilista e mais aprofundado. As bandas de pós-punk tinham sim guitarras, mas também usavam técnicas do dub jamaicano, polirritmos do afrobeat, divagações do krautrock da Alemanha, pulsos de música eletrônica, flirts com o jazz e por aí vai. O jornalista e crítico inglês Simon Reynolds chama esse período de uma era de ouro, que na opinião dele rivaliza com a década de 60 em termos de abundância criativa. Vale lembrar que o Reynolds escreveu o livro definitivo sobre o pós-punk, Rip It Up and Start Again. Só tem em inglês, mas é muito bom. Torcemos todo dia por uma tradução, né, Falcão? Fica essa dica para as editoras, hein, pessoal? O começo exato do pós-punk é um pouco difuso, né, Camilo? A gente pode dizer que talvez um marco foi quando o punk maior, o John Lydon, abdicou da sua primeira banda, os Sex Pistols, e até do nome anterior, Johnny Rotten, para ir numa nova direção. O ano era 1978. O Lydon formou uma banda chamada Public Image Limited. E, claro, o pós-punk, se você for ver, é um fenômeno bem inglês, mas ele reverberou com muita força em vários países. Nos Estados Unidos, é lógico, mas também no Brasil. E dá pra dizer que foi uma das principais influências do rock brasileiro da década de 80. E nessa edição do Escuta, a gente quer falar de pós-punk estreando um novo formato do programa. É como se fosse uma playlist comentada. A gente preparou uma seleção do que achamos que representa bem os diferentes aspectos do tema. Aqui no programa a gente vai tocar música e falar um pouquinho sobre ela. Eu sei que você ouvinte vai pensar assim, não gente, faltou aquele clássico, aquela faixa obscura, mas não esquenta. Pra acompanhar tem também uma playlist expandida do canal do Nexo no Spotify. Aqui a gente vai falar de 10 músicas e lá você pode ouvir as 100. Bom, então a gente começou com ele, claro, John Lydon e sua banda Public Image Limited. Essa música aí, Swan Lake, também conhecida como Death Disco, é do segundo álbum Metal Box. O nome quer dizer caixa de metal. E lá no Reino Unido ele saiu assim mesmo, uma caixa de metal redonda tipo lata de filme. Bom, é a partir desse disco que o som do grupo avançou por caminhos mais experimentais, incorporando bases rítmicas, uma boa dose do dub da Jamaica e a clássica guitarra metálica de Keith Levine. O Metal Box traz fartas doses de um niilismo, uma desesperança, que é bem a carinha do Lydon, né? O disco já abre com a faixa Albatroz, de quase 10 minutos, e que tem a intenção mais de afastar do que aproximar o ouvinte. E
E a Death Disco, que a gente tá ouvindo aí, o Lydon escreveu pra mãe dele, né, que morreu de câncer nessa época. Ela tinha pedido pro Lydon, assim, que ele fizesse uma canção disco, né, no embalo da disco music, que era muito popular naquele período. O resultado foi essa faixa, Death Disco ou Disco da Morte. Além do Public Image Limited, os ingleses do Gang of Four são talvez a banda post-punk por excelência, né, Camilo? Tem muito a ver com essa levada deles, a guitarra ardida, a batida sequinha e esse baixo angular bem swingado do Dave Allen. Era uma bem-sucedida tentativa de fundir o balanço do funk com a austeridade do post-punk. O cantor John King falou o seguinte sobre a característica linear que tem essa música. A gente não queria uma estrutura pop. Estávamos cansados de progressões de acordes dominantes ou subdominantes. Decidimos não ter nada disso. Essa música saiu em 79 e está no álbum Entertainment. O disco foi a estreia da banda e é considerado hoje um clássico do post-punk. Nos anos 2000, tinha toneladas de bandas tentando recriar esse som, lembra, Falcão? Tipo Franz Ferdinand, Interpol, The Rapture, Block Party, por aí vai. Essas são as Slits, que era uma banda só de mulheres. Post-punk foi uma fase em que muitas mulheres assumiram posições de protagonismo nas bandas, tipo a Suzy, da Suzy and the Banshees, ou a Debbie Harry, do Blondie. Isso quando elas não compunham a totalidade da formação da banda, que é o caso das Raincoats e das Slits que a gente está ouvindo. As Slits faziam um post-punk feminista. Nessa música, que numa tradução livre seria Garota Típica, elas começam a enumerar diversos estereótipos preconceituosos em relação às mulheres. Vamos ver só esse verso aqui, ó. Garotas típicas se irritam muito rapidamente. Garotas típicas não conseguem se controlar. Garotas típicas não pensam muito claramente. Garotas típicas são imprevisíveis. Falcão, o post-punk teve também essa marca, né? Foi um lugar que abriu muito espaço para a expressão e para o olhar das mulheres. Bom, vamos lá para nossa próxima música. Eu acho, Camilo, que talvez o Talking Heads seja a banda mais velha da lista aqui do programa. A gente tá ouvindo a faixa Once in a Lifetime, que é do álbum Remaining Light, de 1980. O grupo surgiu em 75, antes até dos Sex Pistols e da explosão do punk inglês. Eles faziam parte da leva de grupos de Nova York que se criaram no clube CBGB, ao lado dos Ramones, do Blondie e do Television. Bom, desde sempre, o Talking Heads privilegiou misturas com sons mais swingados, tipo o funk do James Brown e do George Clinton e o afrobeat polirrítmico do músico nigeriano Fela Kuti. É difícil escolher uma dos Talking Heads, porque eles têm uma sequência matadora de álbuns, com muita música boa, que vai de More Songs About Buildings and Food, de 78, até Speaking in Tongues, de 83. Same as it ever was.
O Talking Heads também é um grande exemplo de uma sensibilidade mais intelectualizada e conceitual, né, que aflorou no pós-punk. Foi um contraponto ao simplismo que caracterizou muito do punk que veio antes. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Remove the water at the bottom of the ocean. Water dissolving and water removing. A gente tá ouvindo aí, de fundo, um dos nomes mais influentes do pós-punk. Uma banda que surgiu em Manchester, o Joy Division. Os caras do Joy Division estavam entre um pequeno grupo que assistiu ao primeiro show dos Sex Pistols na cidade industrial de Manchester. Com o tempo, a música deles evoluiu para uma sonoridade sepulcral e desesperançosa. Era um pouco um reflexo das dores e das angústias internas do vocalista Ian Curtis. Nessa música aí, Atmosphere, eles constroem uma catedral de sombra e luz, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas da história da música. Pois é, linda mesmo essa música, também uma das minhas preferidas, do Joy Division e do pós-punk como um todo. Bom, tragicamente, o Ian Curtis se enforcou em maio de 80. Os outros membros do Joy Division formaram o New Order na sequência. No começo, a banda seguiu uma proposta bem parecida com a do Joy Division, mas aí foi se descolando cada vez mais. Até que em 83 lançou Blue Monday, que apontou para um caminho bem mais dançante e eletrônico. Aliás, esse é um assunto ótimo pra gente destrinchar numa outra edição do podcast, né, Camilo? A gente tá chegando na metade da nossa playlist comentada e continua com essa daqui, ó. Siouxsie and the Banshees, essa banda inglesa, tava lá no nascimento do punk. Era uma turma meio groupie dos Sex Pistols, mas que desenvolveram seu próprio som. E lá por 1980, estavam fazendo umas coisas bem interessantes, misturando ritmos tribais, sintetizadores e a dissonância nas guitarras. Nessa época, a banda contou com a guitarra do John McGill, que aparece em votações de melhores guitarristas de todos os tempos na Inglaterra. Antes, ele tinha sido de uma outra banda muito importante do pós-punk, um bastião, que era o Magazine. O estilo dele dá muito a cara sonora desse período, como a gente tá ouvindo nessa faixa, chamada Happy House. O que é interessante a gente falar da Siouxsie and the Banshees é que eles podem ser vistos como representantes de uma corrente bem forte do pós-punk, que é o som e a estética góticas, junto com outras bandas como Bauhaus e Sisters of Mercy. Então a música era sombria, com referências à morte, ocultismo, magia, religião e uma boa influência de literatura romântica do século XIX, de autores como Edgar Allan Poe e Mary Shelley, né, que foi a autora do Frankenstein. Nessa Happy House que dita o tom é uma profunda ironia. Afinal, claro que ninguém tá feliz na casa que dá nome à música, apesar das aparências. As morcega pira, né, Camilo? E apesar das muitas guitarras, o pós-punk foi um tempo de grande avanço para sintetizadores também. Desde os sons industriais do Throbbing Gristle, do Cabaret Voltaire, até o pop sintético do Human League e do Depeche Mode. No meio do caminho dessas tendências todas tem essa música aqui, ó. Warm leatherette. Warm leatherette. O que a gente está ouvindo agora é a música Warm Leatherette do The Normal. O grupo era um projeto do músico e produtor Daniel Miller. A letra é baseada no livro Crash, do autor inglês J.G. Ballard, que depois virou um filme pelas mãos do diretor David Cronenberg.
e fala sobre pessoas com fetiche sexual por batidas de automóveis. Com esse single, o Daniel Miller fundou uma gravadora, a Mute Records. Foi um selo icônico pro synth-pop da década de 80 e casa de ninguém menos que o próprio Depeche Mode, mas também de Yazoo, Fat Gadget e Erasure. Warm, leatherette. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. Hear the crushing steel, feel the steering wheel. E, bom, essa próxima banda que a gente vai ouvir é uma das suas favoritas, né, Falcão? Camilo, eu costumo dizer que a trajetória do Wire, pra mim, é uma pequena cápsula do pós-punk como estética. Entre 77 e 79, esse quarteto de Londres lançou 3 álbuns, e em cada um deles avançava cada vez mais musicalmente. O primeiro deles, Pink Flag, de 77, traz 21 faixas em pouco mais de 30 minutos, levando a ideia de concisão do punk às últimas consequências. Uma das faixas, por exemplo, tem só 28 segundos. As músicas são urgentes, mas também muito diferentes do que os companheiros estavam fazendo na época. Em seguida, em 78, veio Chairs Missing, que talvez seja o melhor dos 3. Ele mostrava um Wire evoluído, começando a saber para sons de sintetizador, teclados, trazendo umas faixas mais intensas e de batida quebrada, ao lado de outras mais lentas, atmosféricas. É desse álbum que a gente escuta a faixa Heartbeat, que tá tocando aí no fundo. Em 79, o Wire lançou o álbum 154, que levou esses experimentos com eletrônica e as estruturas mais melódicas que tinha no Chairs Missing para mais longe ainda. Tem uma faixa, inclusive, que dura quase que 7 minutos, que é um recorde para a banda. Aí depois de um hiato que durou de 80 a 85, o Wire chegou até a lançar novos álbuns, mas nada foi tão contundente quanto essa trilogia. Agora a gente vai atravessar o Atlântico, né, Falcão? E vamos pro Brasil. Você não sabe quem é seu inimigo. Você está completamente perdido. Vai debochando meu amigo. Vai desmorando meu amigo. De que adianta arranjar treta comigo se sou inimigo de seu inimigo? Estamos todos por baixo das mesmas garras, Pois é, Falcão, esse momento pós-punk veio dar as caras aqui no país na virada dos 70 para os 80. Andou em paralelo, né, com a abertura política que rolava e a luta pela redemocratização, que marcava aí a fase final da ditadura militar. Enfim, foi uma sonoridade, uma estética muito influente para boa parte do rock nacional do começo dos anos 80. Camilo, dá pra gente dizer que é inegável a influência dos ingleses do Smiths ou do The Cure em bandas como Legião Urbana, ou então dos Talking Heads e do ska inglês de grupos como Specials e o Selecter na primeira fase dos Paralamas do Sucesso. A banda do Herbert Viana, aliás, teve um começo bem pós-punk, umas guitarras atonais e dissonantes, uma seção rítmica super sincopada. Isso só pra gente falar da cena de Brasília. Em São Paulo, as Mercenárias, que a gente tá ouvindo agora de fundo, e já deu como dica musical aqui no Escuta, inclusive, era um grupo de pós-punk formado só por garotas, e que continua em atividade até hoje. Washington, acho engraçado teu inglês. Falcão, e outro grupo importante dessa época era o Fellini, que foi formado inicialmente por Cadão Volpato, Thomas Papon e Celso Pucci, em 84 também em São Paulo. Todos os três, inclusive, conheci pessoalmente quando trabalhava na revista Bis, lá no começo dos anos 90, né? Todas figuras importantes aí pra música de São Paulo. O Fellini, que a gente ouve aí na música Teu Inglês, tem uma origem bem fincada no pós-punk e com uma qualidade musical que não deixava nada a dever para as bandas lá de fora do pós-punk. E a banda foi misturando cada vez mais influências brasileiras no som com o passar do tempo.
só vejo o oeste selvagem na TV. Please come back, please come back. Passeio no aeroporto sem ninguém. Please come back, please come back. E o impacto do pós-punk aqui no Brasil foi tão grande que ressoou até lá fora. Em 2005, o selo inglês Soul Jazz Records lançou a compilação The Sexual Life of the Savages, ou A Vida Sexual dos Selvagens. Ela trazia, além das Mercenárias e do Fellini, outros grupos como Now, o Akira S e as Garotas que Erraram e o Gangue 90 e as Absurdettes. É inclusive a letra de uma das faixas da gangue que dá origem ao título da coletânea. Bom, talvez você, ouvinte, agora esteja se perguntando, né? Mas cadê os Smiths? Cadê o R.E.M. e o The Cure? Bom, como a gente falou antes, esse é um recorte apenas, que é significativo, mas é incompleto. O pós-punk dá muito pano pra manga afinal. A gente recomenda que você siga ouvindo os sons que a gente separou pra playlist, que tem 100 músicas dessa fase. Mesmo porque, de tempos em tempos, essa estética volta, né, Camilo? Só a gente lembrar da cena indie e dance punk do começo dos anos 2000. O LCD Sound System, por exemplo, sampleou The Normal. E como você mesmo tinha comentado, né, bandas como Joseph K e Gang of Four foram uma influência muito clara no som de grupos como The Rapture e o Franz Ferdinand. A gente tá chegando ao final desse programa e, como sempre, é hora de dar uma dica musical de algo que a gente tem ouvido. É tua vez, Camilo. Conta pra gente um som novo que você tem gostado bastante. Bom, eu vou ficar dentro do tema do programa. Eu quero falar do álbum de estreia da banda ESG, ou ESG, que se chama Come Away With ESG. O disco completou 35 anos agora e está sendo relançado. O ESG é uma banda de mulheres do Bronx que surgiu no início dos anos 80 e tem um groove bem robusto e minimalista, sem nenhum acessório. Quase todas as músicas são tocadas com baixo, bateria e vocal, nada mais. E realmente não precisa nada mais, tal é a força da música delas. Meio funk, meio punk, o som das ESG foi uma das grandes contribuições de Nova York para o pós-punk. A gente ouve agora a Dance das ESG. Com essa faixa maravilhosa, a gente fica por aqui então. Lembrando mais uma vez, pessoal, ouçam a playlist com as 100 faixas que a gente deixou lá no Spotify. Eu sou o Guilherme Falcão, me despedindo. E eu sou o Camilo Rocha, e essas são as garotas do ESG. E esse foi o Escuta, com produção do caríssimo Ricardo Monteiro. Obrigado por escutar.